Abençoados e abençoadas, uma linda e esplêndida noite para cada um de vocês. Hoje, dia 6 de janeiro de 2025, eu estou aqui do município de Duque de Caxias, no estado do Rio de Janeiro. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Levi Salles. Tenho 69 anos, frequentei durante quase 50 anos as Assembleias de Deus. Fui professor, era conferencista, pregador, dei aula em faculdade teológica e em seminários e institutos bíblicos. Tudo aquilo que eu aprendi na faculdade de teologia, eu procurei também ensinar de acordo com o sistema religioso. Mas quis Deus, por meio do seu Espírito, porque Deus é Espírito, Ele é único, que o entendimento viesse até a mim. E o véu então foi tirado, porque o véu cega. O véu, quando está posto, leva a gente a viver debaixo de rudimentos, de preceitos dos homens, a viver antes da cruz, viver na prática de tudo quanto a lei de Moisés estabeleceu para os judeus, que era chamado povo de Deus. Eram 365 leis do Torá. 613 leis do Torá. 365 positivas e 248 negativas. Nenhum judeu conseguiu cumprir toda a lei. Tropeçavam nela. Tornaram-se então pecadores, porque pecado era a transgressão da lei. Quando Paulo escreve aos Romanos capítulo 3, versículo 23, que ele diz assim: todos pecaram, ele estava se dirigindo aos judeus. Todos os judeus pecaram. Havia então necessidade de arrependimento. E o cerimonial do batismo fazia parte desse contexto de leis judaicas. Então se batizavam para arrependimentos de pecados. Não era o caso dos gentios, que não tinham nada a ver com a comunidade de Israel. Nunca foram eles pecadores, porque a lei não foi estabelecida para eles, a não ser tão somente para os judeus. Eu hoje quero falar sobre essas línguas faladas pelos chamados pentecostais. Isso não passa de heresia. Eles fundamentam isso em Joel, quando Joel profetizou acerca dos dias que isso iria acontecer. E também eles utilizam Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando fala da descida do Espírito Santo. Não existem três deuses. O que houve foram três manifestações: a de Deus por meio dos profetas, a de Jesus, nascido de mulher nos dias da sua carne, e a descida do Espírito Santo sobre toda a carne. Isso ocorreu no dia do Pentecoste. Ali estavam todos reunidos. Haviam pessoas de todos os lugares e que falavam idiomas diferentes uns dos outros. O apóstolo Pedro, naquele dia, ele foi usado de forma sobrenatural e ele discursou ali no dia do Pentecoste.
de sorte que todos quanto ali estavam conseguiam compreender o que Pedro falava na sua língua. Então cada um entendia na sua própria língua aquilo que Pedro falava no seu idioma. Então o que fazem os movimentos pentecostais e neopentecostais? Porque são os únicos que creem que são língua dos anjos, que são línguas estranhas, que foram batizadas, aspas, com o Espírito Santo, e aí tiveram então umas novas línguas. E os tradicionais, que são muito antes dos pentecostais, eles não acreditam nisso, eles não creem da forma que os pentecostais e neos acreditam. Eles acreditam como nós acreditamos, que ali eram línguas naturais, idiomas próprios de cada um daqueles povos. Então é bom começar dizendo que em Jerusalém, ali estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações circunvizinhas de Israel. Esses moradores da região das nações vizinhas de Israel estavam ouvindo os galileus falando outros idiomas que não eram o deles. E que esse idioma dava para eles entenderem como se estivesse falando o idioma que eles eram nascidos. Por que isso aconteceu? Um sobrenatural, um milagre da parte de Deus. Deus foi capaz de fazer com que cada um pudesse entender aquele discurso de Pedro, aquilo que Pedro estava falando na sua própria língua. Tudo quanto estava acontecendo ali, naqueles dias ali, que eles chamam dia do Pentecoste, descida do Espírito Santo, havia sido profetizado pelo profeta Joel, lá no capítulo 2, nos versículos 28 e 29. Joel disse que nos últimos dias isto iria acontecer. Quando vocês leem aqui Atos 2, lá no versículo 17 fala, últimos dias. Então estava acontecendo ali nos dias do Pentecostes aquilo que havia sido profetizado por Joel. Religiosos, quando a Bíblia fala últimos dias, se referem sempre aos últimos dias de Israel. E não tudo que acontece no mundo. O que eles fazem? Eles tiram proveito para dizer que estamos nos últimos dias. E aí, com isto, eles impõem medo, impõem terror, pavor nos filhos de Deus que lá estão, para que eles possam permanecerem dentro dessas sinagogas. Por exemplo, quando veio a Covid em 2020, 2019, 2020, eles diziam que eram últimos dias. A vinda de Jesus estava se aproximando. Esse acontecimento de repercussão mundial fez muitos pensarem que estavam vivendo os últimos dias. Como ocorreu, quero crer, não vivi nesta época, quando os nazistas mataram mais de 6 milhões de judeus por ocasião da Segunda Guerra Mundial. Quando ocorreu a tuberculose, a malária, a praga da AIDS, a guerra do Iraque, há pouco tempo, alguns anos atrás, as guerras que estavam ocorrendo no Oriente Médio, como esta da Rússia contra a Ucrânia, essa de Israel contra os Hamas, tudo eles dizem que são últimos dias, que a vinda de Jesus está aproximando, que Jesus está voltando, que temos que nos preparar. Aí pega até textos isolados, fora de contexto, como Amós 4,12, prepara-te, ó Israel, para encontrares com teu Deus.
Amós ali estava se dirigindo aos judeus, ao povo de Deus. Não tinha nada a ver com as demais nações, com outros povos, a não ser tão somente os judeus. Mas eles pegam um texto fora de contexto, interpretam de forma literal, e tudo quanto está na Bíblia Sagrada, eles aplicam na vida dos filhos de Deus que lá estão, porque o véu está posto sobre o rosto de cada um deles, e a mente está cauterizadas, porque eles são cegos guiados por cegos. Agora vejamos o que o apóstolo Paulo, da graça de Deus, ele fala acerca disso. Eu não vou ler, depois você lê 1 Coríntios capítulo 14, versículos 5 e 6. As línguas faladas eram idiomas, e nunca essa língua que eles falam e dizem ser língua dos anjos. A finalidade de Paulo, na verdade, é demonstrar que quem fala tal língua, não de Paulo, me perdoe, a finalidade deles é demonstrar para os demais que quem fala essa tal língua está numa posição acima dos outros que não falam, ou seja, tem uma intimidade maior com Deus, são mais santos, são mais consagrados. Quantos que ainda andam dentro desses lugares e não falam ainda essa tal língua? Eles até discriminam, dizem que eles não têm o Espírito Santo. Falar em línguas é um pré-requisito nesses movimentos para que algumas pessoas sejam separadas para ocupar uma função dentro desses ministérios. Então essas pessoas que não falam essas tais línguas não se sentem agraciados por Deus e se acham até menos espirituais aos que lá estão e são batizados, com o Espírito Santo, e falam essa tal língua estranha chamada língua dos anjos. Em muitas dessas instituições, como eu disse, falar em língua é pré-requisito, sim, para que possa ocupar uma posição. Se não for, batizado, se não falar essa língua estranha, não pode ser separado, para ocupar uma função eclesiástica dentro dessas instituições religiosas. Isso é heresia, para mostrar uma falsa santidade. Coitado dos nossos irmãos tradicionais, dos batistas, presbiteriano, cristã, adventista e outras mais, que têm centenas e centenas de anos, que surgiram antes do movimento pentecostal que ocorreu em 1910 na cidade de Belém, lá no Pará. Queridos, antes da cruz, era comum anjos aparecerem. Os anjos apareciam, sim, às pessoas, e falava, sim, às pessoas, mas não numa língua estranha. Por que estou citando aqui a questão dos anjos? Porque eles dizem que essa língua estranha é a língua dos anjos. Mas quando os anjos, eles apareciam às pessoas, os anjos falavam na língua daquela pessoa, para que ela pudesse entender, no idioma próprio daquela pessoa que queria ele se dirigir, e não em uma língua estranha chamada língua dos anjos. Era sempre idiomas. E Paulo disse que tinha que ter intérprete. Paulo fala disso, tem que ter intérprete. Por exemplo, eu fui professor de inglês. Digamos que eu comece aqui a falar em inglês. Muitas pessoas não vão entender. Vão ter que buscar recursos, que hoje tem até recursos, para que haja uma interpretação simultânea, uma tradução. Vocês estão me entendendo? Então Paulo disse, se alguma pessoa for falar
numa língua diferente dos que ali estão, que haja intérprete. Porém, querido, no dia do Pentecoste ocorreu o sobrenatural. Pedro não tinha intérprete para que pudesse traduzir aquilo que ele estava falando na sua língua hebraica. Então Deus agiu de forma sobrenatural que todos quanto ali estavam pudessem entender na sua própria língua. E todos entenderam Pedro nos seus próprios idiomas. Esse movimento que aí se encontram, se acham, é carnal, é heresia, isso é engano, é engodo. Não existe mais profeta. O último foi João Batista. Todos os ministérios terminaram, tiveram os seus fins. Não há mais pastores, profetas, mestres, apóstolos. Tudo isso são nomenclaturas, títulos dados pelos próprios homens uns aos outros. O cara, não muito satisfeito com o título de pastor, ele arruma um jeito de alguém que já é bispo consagrado a bispo. E assim sucessivamente, o apóstolo vem e consagra o bispo a apóstolo. Só faltam agora consagração de semideuses, porque na prática eles já são semideuses, porque abaixo de Deus são eles, porque é assim que eles se comportam, é assim que eles se intitulam. Não tem mais profeta. Todos os profetas profetizaram para Israel. Todos os profetas profetizaram para Israel. Não há mais profecia para se cumprir. Tudo já se cumpriu. Mas eles dizem que não. Estão esperando a volta de Jesus quando Jesus veio. O anticristo, quando o anticristo já se manifestou. Mas como eles entenderão isto se a mente está cauterizada? Se são cegos que os guiam? Se o véu está posto sobre o rosto? Se eles se prendem ao conhecimento teológico e não se sujeitam à orientação do Espírito Santo de Deus? O Espírito Santo é o Senhor. E mais ninguém. E mais ninguém. Não temos nenhum simples mortal com alguma autoridade sobre nós. Nós não temos. Não há mais templo. O templo foi destruído. A Jerusalém é espiritual. As conquistas são espirituais. Deus não habita em templo feito pelas mãos dos homens. Então você está sendo enganado por esses líderes que se dizem uma autoridade dada por Deus sobre a sua vida. Esses que fazem essas coisas, eles sabem que estão te enganando. Eles sabem que estão te enganando. Eles não têm nenhum temor a Deus, porque eles sabem que nenhum castigo de Deus virá sobre eles. Eles sabem disso e têm essa consciência. No tocante ao dízimo, por exemplo, tem muitas pessoas que dizem assim: eu dou o meu dízimo. Mas eles vão prestar conta a Deus. Vão prestar conta a Deus de nada. Enquanto você ficar sustentando esses cães gulosos, eles vão desfrutar das delícias desta terra. E você cada vez mais vai ficar endividado, sem pagar suas contas nas mãos de agiotas, pegando empréstimos, porque sustenta esse círculo vicioso. E eles estão aí, morando nos melhores lugares, comendo nos melhores lugares, viajando pelo Brasil e pelo mundo, enquanto você não consegue sair do lugar aonde você mora. Quantos desses dizimistas não têm casa própria, pagam aluguel, mas separam 10% e entregam nas mãos desses cães gulosos? Então eu digo para você, agora fuja desses lugares, caia fora desses lugares. A verdade é que esses homens são enganadores do sistema religioso. Então, para finalizar, essas línguas faladas pelos chamados pentecostais e neopentecostais não passa de heresia. Eu quero te pedir
ter o like. O like é muito importante. Não esqueça, eu vou sempre pedir para você dar um like. Não paga nada. Aqui é tudo de graça, se inscrever é de graça. Porque eu quero que esta palavra alcance os nossos irmãos, porque nós amamos eles. Hoje eu sei o que é amar o próximo. Hoje eu sei o que é amar as pessoas, porque eu os vejo em espírito. São meus irmãos. Antes a religião não deixava eu ver assim, porque eu os via na carne, e então eu julgava-os, me deixava levar pelo que ouvia, pelo que diziam das pessoas. Hoje não quero saber o que dizem das pessoas, eu não os vejo na carne, eu não os julgo, eu os vejo no espírito. Porque Deus não os vê na carne, Deus nos vê no espírito. Por isso que somos todos irmãos, independente da religião que for, seja espírita, seja ubandista, seja mormon, seja o que for, são nossos irmãos. Mas não é assim que os religiosos, principalmente os evangélicos, veem os outros. Por isso que eles discriminam, por isso que eles fazem acepção de pessoas. Fica tranquilo, meu amado. Quando a revelação vier, você vai entender que você reina em vida, que você descansa no Senhor, que você não vive mais com consciência pesada, nem com sentimento de culpa algum. Você não vive voltado mais para esse mundo da carne, mas sim para o mundo espiritual de Deus. Porque você é desse mundo espiritual de Deus. Então, forte abraço. Se inscreva, divulgue, compartilhe, jogue lá nas suas redes sociais. Eu agradeço a cada um de vocês. Graça neles. Um beijo no coração. Nós amamos vocês.